Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que vocês vão escutar esse áudio, mas nesse áudio eu vou compartilhar como eu estou entendendo e de como funciona a lei do desdobramento do tempo como uma lei física aplicada ao ser. Esta lei é do cientista Jean-Pierre Garnier. Ele criou essa teoria com fundamentos no sistema planetário. Isso ocorreu em volta de 1998, 99, 2000, 2001 e foi publicado em 4 artigos importantes. E a lei é validada e ele é premiado por validar essa lei no Instituto Americano de Física, que foi publicado no ano de 2006. Uma das coisas mais importantes que eu quero compartilhar é que a lei do desdobramento do tempo é uma lei de caráter universal. Universal significa que é uma versão de todos os elementos essenciais. Uma versão coerente de todos os elementos. Ou seja, uma verdade universal e é absolutamente inclusiva. Não há nada que fique de fora dela. A lei do desdobramento do tempo vai nos induzir, se aplicarmos de forma correta, a um sistema de autorreferência. Ela vai nos levar de volta à essência. Essência, centelha divina, eu superior, tem vários nomes. E vamos chamar a essência de origem deste universo. Bem, isso que eu vou compartilhar em profundidade. Eu sei que pela internet correm muitas versões do que é o doble, do que é o duplo quântico. É tudo a mesma coisa. Desdobramento do tempo, duplo quântico, doble. E perguntarão também se o duplo é uma coisa, se pode pedir outra, desse jeito para que funciona. Bem, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que esta é uma lei que nos reconecta à lógica universal. É como funciona a lógica de origem. E muito relevante, muito importante. E é absolutamente inclusiva. Nada fica fora dela. E quando aplicamos isso ao ser, obviamente nos encontramos finalmente com a iluminação. Vai ser um processo físico, não é um processo místico ou de puras ilusões que vira alguém com a varinha mágica, vai lá, bum, ser iluminado. Não é isso. É um processo absolutamente físico, natural e que tem uma lógica. Uma lógica que vamos ter com a lei do desdobramento do tempo. É um acesso à lógica, um acesso à fonte da origem do Criador. É um caminho de retorno, de volta à essência, de volta ao seu eu superior, à sua centelha divina. Uma coisa importantíssima é que para que serve a lei do desdobramento do tempo? Esta lei é para corrigir a percepção. É uma lei que, quando aplicamos de forma correta, corrige nossa percepção. E se somos como somos, observadores em um campo quântico, corrigir a percepção é tudo. Assim, é absolutamente importante nós nos tornarmos íntegros e autorreferentes. O que eu estou fazendo é uma introdução para abrir uma série de vídeos que eu pretendo fazer e não sei ainda quantos, mas essa é a introdução. E eu pretendo passar um conhecimento que eu
que eu consegui adquirir, obviamente, as pessoas que ressonarem com o assunto, né? Esta lei é como um treino, como uma calibração. Desde já eu aviso que é ultra fina, que os detalhes mudam completamente o resultado. Portanto, não é algo superficial. O desdobramento do tempo não é algo superficial, não é para fazer eu ir melhorar meu negócio ou para me fazer ser melhor na minha casa. Não é isso. É algo muito maior e muito importante. Então, isso que eu quero compartilhar em profundidade justamente vai dar nascimento a toda a fundação para impulsionar esta essência, esta ciência, né? O físico Garnier, ele trouxe muita compreensão do universo com esta lei. E agora a gente pode aplicar ela às nossas vidas e ao ser. Então é algo muito maior do que uma lei física. E podemos também ir muito além do doble. E vamos encontrar com o nosso ser original. E nosso ser original tem uma contribuição muito grande quando entramos em contato com o ser original, com a contribuição original. Tem um outro físico que eu não me recordo o nome certo dele agora, não sei se é Hammer, acho que é Hammer, contribui explicando de como os conflitos que nós temos são traduzidos em linguagens biológicas. Isso é chamado de inconsciente biológico. E a gente vai chamar, no lugar de inconsciente biológico, de observadores ativos do passado e observadores ativos do máximo passado. Eu quero dizer uma coisa mais importante, muito importante, da lei do desdobramento do tempo. Ela nos ensina que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. É muito difícil de assimilar. Eu sei que você já deve ter ouvido isso antes, mas é muito difícil de assimilar essa lei, já que viemos de um raciocínio linear, acreditando que o futuro não existe. Tudo existe ao mesmo tempo, simultaneamente. O que se passa é que há futuros que são suicidas, que é o que a gente vive, né, rotineiramente, e outros que terminam na iluminação. Essa é a única diferença. Mas existem simultaneamente. Todas as possibilidades existem simultaneamente. Então, isso quebra a nossa mente linear. Então, vamos começar entendendo que, e não se preocupem se vocês não entenderem tão rápido, porque esse outro cientista criou uma ponte, eu acho que é Humber o nome dele, uma comunicação entre o nosso presente, os nossos observadores do passado mais remoto, porque estamos falando de um observador de máximo passado. Quando começa a vida na Terra, o homem começa a desenvolver uma série de conflitos que simplesmente tem a ver com como manter-se vivo, com sobrevivência. E isso para se manter-se vivo. São os conflitos na primeira fase da vida, que tem a ver com a sobrevivência básica, né? Que é o erro número 1. E em seguida ativa-se os outros observadores, que tem a ver com a segunda fase e com a terceira e a quarta fase. Estes observadores nós vamos chamá-los de observadores do passado.
Ao criar uma ponte de comunicação com esses observadores e vincular em questão do desdobramento do tempo, estamos ativando observadores da linha do futuro. Se nós ativarmos os observadores do máximo passado e vincularmos a lei do desdobramento, ativamos também os observadores de máximo futuro, simplesmente porque existe uma simetria. E este é o princípio da vida na Terra. Será o melhor futuro da vida na Terra, porque simplesmente há uma simetria. Para ser coerente e consistente com essa simetria, a única coisa que eu tenho que fazer é encontrar-se no ponto zero. Se eu estou no ponto zero, é totalmente neutro, e isso é magicamente dizer, não me estou preocupando com questão, com algum problema nenhum. E que o doble se preocupe, que o meu duplo se preocupe. Aí deixa, assim, magicamente de problemas, conflitos, encontrar-se com as soluções. Simplesmente interrompe esta linha de conflitos. Se eu continuo só pensar em conflitos, em problemas, eu vou encontrar só mais problemas, mais e mais. Quando a gente se coloca em ponto zero, para de se preocupar com conflitos, alinhamos os observadores de máximo passado e de máximo futuro no plano físico. Ambos se encontram no ponto zero, no presente, e transformam um ao outro. É tão simples e claro. Neste evento, neste ponto zero, os dois se encontram e se conectam e se manifestam. E aí vem a manifestação. Sempre há, quando falamos de desdobramento, sempre há sinais ao redor, no nosso entorno, todo o tempo. Isso se confirma. Isto é um alinhamento que vai representar a energia gravitacional e tem base física. A energia gravitacional. Essas energias se alinham da mesma forma que se alinham os observadores, simplesmente porque por estar no meio, no ponto zero, um inibe o outro. Bem, o que acontece primeiro e qual é o primeiro sinal ou sintoma? Quando se coloca em contato e ativa os observadores do passado e observadores do futuro, e se mantém neutro no presente. A primeira coisa que acontece é que ele remove tudo que lhe causa sofrimento. Você experimenta uma sensação de paz que vem com coisas relacionadas ao passado, que te causa sofrimento. Esta é a primeira instância, a primeira parte. É como se houvesse uma desconexão de todos os estados que tem a ver com as distorções. Logo vamos entender muito melhor porque isso ocorre. Mas em princípio, e para continuar, e o que eu vou explicar tem muito mais a ver do que o doble, do que o duplo. Tem a ver mais com muito além, tem mais a ver com o ser original. Garnier mostra nos seus gráficos sempre uma forma circular. Eu vou mostrar, conforme os vídeos, aqui vocês vão aprender o desdobramento com eixos que
formam esses círculos. Nosso alinhamento vem a partir de experiências. O de Garnier vem desde a origem, desde o ser original. Portanto, sua maneira de mostrar vai sempre com círculos. Entretanto, nós estamos vivendo experiências lineares. Então, a principal coisa que temos que criar para poder retornar a esta consciência que é esférica, temos que fazer um alinhamento dos eixos e é onde vamos usar os nossos principais recursos. No nosso tempo de escola, no ensino fundamental, na escola primária, também nós fazíamos representações nos eixos Y e X. Também utilizamos nos secundários as funções das retas. Vamos tornar essas informações como base, ou seja, vamos tornar esses dois eixos que serão fundamentais na metodologia. Vamos pegar o eixo Y, o eixo do ser, o ser original, ou seja, a trajetória da essência. Vendo-se em viagens num sono profundo, que vai lhe fazer compreender o porquê de ser como você é. E vamos tornar o eixo X como o eixo da experiência. A experiência que se desloca dentro desse sono da essência. É uma viagem da essência, logo se desloca e se apresenta em um leque de possibilidades. O desdobramento do tempo é como se fosse uma lupa, uma espécie de lupa. A gente usa uma lupa quando encontramos algo muito pequeno que queremos ver com mais profundidade, né? Mais profundamente. Isso aqui vai acontecer, vai ser como se a gente colocasse uma lupa e vai ampliar a nossa visão e mostrar as coisas que estão juntas, para podermos vê-las separadas claramente. Então agora vamos ver isso, como o desdobramento ver separado o que está sempre junto. A gente vai ver a nossa existência de um lado e o propósito do outro lado. E esse deslocamento se dá a partir do eixo X. Mas isso será um deslocamento virtual. Porque a verdade é que tudo está unido. Então, vamos ver separado apenas para compreendê-los melhor. E isso que a lei do desdobramento do tempo faz, corrigir a nossa percepção. Bem, a gente explicou os eixos, agora a gente vai dar um início ao desdobramento de onde vem essa lei. O universo é a primeira forma que gostaria de comentar. É como se fosse uma versão da vida que põe em coerência os elementos. É uma versão que coloca todos os elementos juntos em harmonia e coerência. Para dar continuidade à explicação da lei, necessitamos retornar um pouco ao passado. No início do desdobramento, de onde vem esta lei, definimos o universo como uma versão da vida, que compõe em coerência, em harmonia, todos os elementos. Poderíamos também dizer que o universo é uma construção em frequências de luz. E a experiência que temos mais vívida ao nosso alcance
é quando a luz se desdobra em um arco-íris em 7 cores. Da mesma forma ocorre o som, que são 7 notas, e algo que se está expressando e se desdobrando em versões. O desdobramento também tem 7 frequências. É interessante também considerar a introdução de um novo conceito, que será utilizado daqui à frente. É a noção de observador inicial. Este termo será utilizado para não usar uma palavra para a qual já existe muitas referências e seja carregada de paradigmas. Deus, por exemplo, é um nome genérico, assim como gato, cachorro, e pode gerar vinculações não desejadas. Esse primeiro observador teria em seu interior ou de forma definitiva ou potencial uma versão de todos os elementos essenciais em uma harmonia e coerência, e adotando estaremos de acordo de uma maneira lógica e coerente. Em um momento determinado, esse primeiro observador decide doar sua energia para manifestar um propósito. O propósito é o que mantém tudo unido e tudo unido coerentemente. A energia vem logo depois do que subsiste. E essa energia põe em manifesto a criação. Assim, a criação vai ser a energia mais o propósito, totalmente unidos. Para criar uma realidade, necessitamos de energia e informação, e ambas se colapsam. A informação e dá formato a essa energia. Aí nasce o que chamamos de matéria. Então, essa realidade tem uma parte de existência, que tem a ver com a energia, e uma parte do propósito, que tem a ver com informação. A união dessas duas coisas constrói o que se conhece como paradigma original, que é esta versão coerente. Aqui o passado, o presente e o futuro não existem. Existem um só tempo, porque as perguntas e as respostas, a existência e o propósito estão unidos nesse paradigma original. É aquilo que mantém unida toda a realidade, é essa energia, que todos chamamos de energia primitiva, primordial, ou chamamos de amor, ou seja, a força que mantém as coisas em equilíbrio. Bem, chegamos a esse ponto. Tenha claro uma coisa: o propósito já existia antes. A existência é uma manifestação desse propósito. Ela vem depois. Mas para fixar este entendimento, vamos pensar em uma cena de teatro. Fazendo imaginar este observador original que tem o seu propósito. Desloca a existência, mas agora eu vou colocar vou colocar na posição de um dos elementos que surgem deste observador inicial. Neste caso, estamos falando de um arco-íris. Bem, nasci, né? Uau, existo, né? Sou um arco-íris. Eu me olho, me reconheço como a cor amarela. Sei que sou amarela porque me comparo com outra que é verde. Me comparo com outro que é vermelho. Me comparo com outro que é azul. Então me dou conta que sou mais claro. Que como pode ser isso, né? Então, neste observador inicial, seguramente que havia uma razão para que uma cor seja mais clara e outra escura. Para que uma nota musical seja grave e outra mais aguda.
porque tem uma visão de totalidade no conjunto. Então, se eu tenho uma visão parcial, eu sou um desses atributos. E começo a ver que sou azul e alguém me nota. Tem outra linha de azul, mas ela não é percebida muito. Então, posso chegar a pensar que eu poderia ser mais feliz, não sendo tão claro. Talvez este azul pensa que é muito escuro e também quisesse ser mais claro, ou uma nota grave quisesse ser mais aguda, para ver o que sente. Imagine-se vocês no universo. Como seria se todas as cores, todos os números e se todas as notas musicais estivessem desconformes com seu papel, com sua verdadeira essência? Esse universo faria bastante feio. Isso é o desdobramento. Enquanto que não seria melhor, mais feliz se fosse de outra maneira? Então essa é a pergunta mágica, de não saber o propósito que se tem, ser quem não é, ou que essência tem. A essência é inquieta, vai se empenhar em descobrir como seria não ser ela mesma. É o que a faz cair nesse sono profundo. Sonha, imagina ser outra coisa. Então, sonha a existência e produz a imaginação de como seria não ser ela mesma. Aí se explica uma distorção. Isso é uma distorção. Você não ser a essência verdadeira, a essência que veio do original. Essa distorção, esse sonho, acumula uma carga gravitatória e a energia que se filtra com a distorção. Então, gerou uma carga gravitatória. Quando então sentimos que essa carga já está acima dos limites, o que fazemos com isso? É aí que vem a grande mudança. A grande mudança tem a ver com essa abertura temporal. Este momento que estamos transitando e que tanto se fala, tem a ver com um momento, onde é um momento para se retornar à fonte. É um momento onde todos os planos e dimensões se unificam. Então é um ponto para nós que estamos na ponta mais distante, temos que reconhecer a origem, ao invés de seguir existindo as distorções, criando experiências que vão gerar cargas. Agora é hora de mudar a rota e vamos começar a reverenciar em nossa origem. A referência passa a ser a nossa essência, que é mesmo que se referenciar o nosso propósito. O propósito vai ser todas as melhores respostas para a nossa existência, que sempre existiram. Simplesmente tinha essa parte vedada para estimular por mim mesmo a experiência de como seria não ser, de como seria ser diferente. Então, como já acumulei muita experiência e agora me vem soando lindo isso de que o bom está dentro, e em vez de achar que sempre que o bom está fora, mudamos a rota. Esta é uma sensação interna. Ninguém pode dizer a ninguém que retorne à fonte. Ninguém pode dizer a ninguém que retorne à essência. Isso é algo que simplesmente se sente. Chega o momento em que começamos a intuir que esse passado que estivemos vivendo
e no qual se vem referenciando, é como se fosse sonhar repetidas vezes. E você reflete isso. Isso eu já vivi. Ou seja, chega um momento em que observamos uma criança, ela está assistindo um desenho diversas vezes, canta a mesma canção, a criança sempre ri das mesmas coisas que passa no desenho. E ela canta e ri com o mesmo desenho que ela já assistiu diversas vezes, como se fosse a primeira vez que ela estivesse assistindo. Aí, às 4 da tarde, vem sua mãe, assiste a novela e nela aparecem as mesmas coisas da novela que é apresentada no ano anterior, nas quais passaram os mesmos enredos. E a mãe segue se divertindo com a novela que passa as mesmas coisas. Chega um ponto em que a vida começa a ser uma sequência de repetições. E algo lá dentro diz, mas isso eu já vivi. Aí vem aquele déjà vu. Você lembra que isso eu já vivi. É como se tivéssemos de fazê-lo, divertimos e como se gostássemos muito disso. Mas algo lá dentro diz, isso eu já vivi. Imagine-se em uma viagem e partindo da origem, você vai descobrir algo desconhecido. Não importa de onde vai começar a descobrir o desconhecido, porque é desconhecido. Se eu vou conhecer um bosque, vai dar no mesmo em qualquer lugar do bosque, porque não conheço nenhuma parte do bosque. Mas o que passa quando eu conheço? Quero encontrar um lugar no bosque que eu já conheço e depois quero voltar. E volto a encontrar com o mesmo lugar. E caminho muito. E retorno ao mesmo lugar. Aí eu concluo, esse lugar eu já conheço. Nós damos conta de que estamos envolvidos em experiências repetitivas. E então, não é o mesmo quando saio da origem e me dirijo a qualquer lado e depois quero voltar? Necessito de uma rota. Aqui, onde o desdobramento do tempo, a lei do desdobramento do tempo, nos vai ajudar enormemente, porque nos resgata destes padrões repetitivos, nos referenciam aos observadores que retornam à fonte e que possuem todas as equações de todas as distorções de que têm os observadores do passado. E aqui é muito importante isso, porque observem, vou à essência, onde tem todo o paradigma original. Aí eu tenho tudo, absolutamente tudo, porque tudo que existe está no original, no paradigma original. A verdade é posta em evidência. Então começo a sentir que se eu saio das coisas como são, saio deste prazer, porque as coisas são como são. Começo a perguntar se não me daria prazer em ser outra coisa, que não fosse eu mesmo. Essa pergunta põe em movimento uma energia, onde a distorção é o princípio desse prazer. Essa pergunta não me daria prazer a mim se as coisas não fossem assim. Então a criação que eu vou começar a desenvolver já não é com consciência, senão vai ser uma criação com uma distorção, simplesmente para ver como seria. Aí é onde, quebrado o princípio do prazer, que é o prazer pela pureza,
prazer pela certeza de que as coisas são o que são. Prazer com a distorção incluída. Então vou experimentar todas essas distorções. Quando eu vou, penso que lá fora vai estar melhor. E lá fora está o que é bom. Então vou sair e explorar todas as possibilidades dessa essência inquieta. Por isso tem que explorar. Essa essência inquieta está entrando no desdobramento. Então agora nós já percorremos todas essas possibilidades e neste bosque de todas as possibilidades estamos perdidos, porque em cima estamos andando em círculo. Não podemos voltar e agora é muito importante. A metodologia do desdobramento do tempo vai nos ensinar a ativarmos os observadores de retorno à origem. Quando aplicamos corretamente, vamos estar na frequência mais lenta da experiência física, mas retornando à frequência mais alta, a vibração mais alta deste plano, entrando em uma espiral, em um processo de espiral, onde a frequência vai ser cada vez mais rápida e vamos estar vinculando sempre aos observadores que retornam à fonte. A grande mudança que o desdobramento nos apresenta é que agora temos uma referência. Com a lei da relatividade, dizemos que uma experiência é relativa a outra, que é relativa a outra, que é relativa a outra, e outra, e outra, e assim por diante. E sempre vamos acumulando experiências de um polo positivo e de um polo negativo. Ficamos de um ponto a outro, negativo e positivo. Aí caímos em um programa repetitivo que nos mantém presos a experiências circulares, pois não temos ativado os observadores que retornam à fonte. Então, estamos sempre nos referenciando ao passado. Queremos ir para adiante, mas na verdade repetimos as mesmas coisas. Essa ideia de que a essência, de que o melhor está fora, se transformou em verdade. A sobrevivência se transformou em um esforço, porque no paradigma original não havia esforço, porque tudo estava dentro e tudo estava dado. Então passa a ter experiência onde tudo está fora. Preciso comer, a comida está fora. Preciso buscar a comida e tudo está dado. Então passa-se a ter uma convicção de que o bom está fora. Necessita comer e a comida está fora. Precisa buscá-lo. No segundo erro que Hammer, o físico, descreve na segunda etapa, a essência observa os perigos e olha para fora. Se estamos olhando para fora para ver onde estão os perigos, então é claro, os perigos aparecem. E então, na etapa onde refletimos que já sobrevivemos, estamos protegidos e vamos ver o que fazemos. E tenho que me comparar com os demais e tenho que competir para valorizar, para a luta ou não. Notem que a valorização vai ser sempre a respeito de algo que está fora, porque senão seria aceitação. A aceitação já estamos. Em contrapartida, se eu tenho que me comparar, tenho que competir. E então começo. Este é mais rápido, eu sou mais lento. Esse é mais alto, eu sou mais baixo. Esse corre mais rápido, eu corro mais lento. Enfim, a sobrevivência é toda a natureza do desdobramento. Tem a ver com essa ideia
muito insistente de estar sempre lá fora, projetando-nos, comparando-nos, sobrevivendo. E ninguém sabe para quê. Ninguém sabe para que a ameba nasce. E somente não tem propósito. E o seu propósito passa a ser seguir vivendo. E o seu paradigma passa a ser a sobrevivência, porque não tem propósito. O propósito ficou na outra ponta. Na outra ponta, justamente, então, isso representa o famoso erro original, o pecado original. O erro original, que tudo está fora, é um erro, uma distorção original. Se nos alinharmos ao observador que tem a distorção original e nos colocarmos no ponto zero, vamos encontrar o outro observador que tem o propósito para essa essência. E isso vai eliminar esse erro original. Então, nossa vida se torna uma vida de retorno à essência e se transforma numa vida de retorno ao propósito. Entende para o fato de que, se nossa referência é o passado, nosso paradigma sempre vai ser a sobrevivência, sempre vai ser um paradigma em distorção. Se mudamos a rota e começamos a nos referenciar a um observador de melhor futuro, ou do nosso propósito original, vamos encontrar a vibração mais alta deste plano, a qual vai nos conectar com uma vibração mais alta do segundo plano e também do terceiro, porque uma vibração mais alta porque o futuro sempre vai ser mais veloz e o passado mais lento, mais denso, pois tem maior distorção. Então, simplesmente estamos no presente. Tenho que deixar de me referenciar no erro do passado para referenciar-me no retorno à fonte. Isso vai ser muito mais rápido. Por isso, quando me projeto ao futuro, a projeção está onde? Né? Em uma projeção de uma filmagem, o projeto está na frente e a fita, a imagem está atrás, né? Está dentro. Mas o que vai aparecer adiante é o que está atrás. Mas o que acontece se eu me projeto, se eu me referencio em meu propósito, o ciclo vai ocorrer ao contrário. Eu não posso ir ao futuro, porque este futuro é suicida e meu melhor futuro já existe e é muito mais veloz do que o presente, que o único que necessito é dizer-lhe que venha me buscar. Então, em nosso presente, o que vamos fazer é viver a antecipação. Nosso melhor futuro já existe e simplesmente porque nós lhe oferecemos o passado como combustível, porque toda essa carga, quando deixamos de habitar o passado, ela se converte em combustível e a referência é no futuro e o passado é o combustível. Assim, com o futuro, tem a direção correta e o passado tem a força. Ou seja, a minha evolução vai acelerar impressionantemente. E simplesmente porque eu mudo a rota, mudo a referência. Esta é uma mudança para a humanidade neste momento. Se eu me referencio ao passado, o futuro se apresenta escuro, incerto, perigoso, assustador. Porque, por outro lado, se eu me referencio em um futuro absolutamente brilhante e cheio de propósito,
Meu passado vai estar reciclando e mudando permanentemente, porque o que vai mudar é a lógica que mantém unido. Vou estar eliminando as distorções dos observadores do passado, e o passado vai entrar em decomposição. Este é o trabalho que temos que fazer agora, para garantir que o nosso propósito do futuro, o nosso melhor futuro, seja igual ao propósito do presente e estabelecer equivalência com o propósito do passado. Quando alcançarmos essa equivalência, como se fosse uma equação que se iguala através do presente, esse é o famoso final dos tempos. Quando o propósito que sempre existiu, mas que vai em maior velocidade nessa abertura temporal, começamos a aceitá-lo. E quando nós começamos a aceitar que teremos uma rota, e essa rota já existe, é o melhor caminho para a nossa existência. Temos carregado a experiência como um tanque de combustível, e que vai suceder agora que, quando convergem esses tempos, meu passado é meu combustível, e então vai ser combustível da minha própria iluminação. Se eu posso fazer essa derivação, se eu posso fazer a derivação correta, no momento correto, encontrar-me com o meu propósito, meu passado se dissolve e vai se transformar em meu combustível. Este combustível vai gerenciar o meu futuro e o meu melhor futuro. E isso vai gerar um brilho, um centro. Assim, nós vamos nos dar conta de que brilhamos porque simplesmente estamos desdobrados. Então, quando começamos a conciliar isso, estamos preparando o nosso corpo físico para que o nosso ser original venha habitá-lo. A primeira coisa que temos que fazer é mudar a lógica desse corpo, mudar a lógica da distorção para a lógica do propósito. E isso nós iremos fazer maravilhosamente bem com o desdobramento do tempo. A primeira coisa que você irá sentir é estar em paz, uma enorme paz com o seu passado. A segunda coisa que sentirá é entrar em uma vibração muito mais feliz, muito mais autorreferenciada, não buscando mais aprovação de fora, e começamos a vibrar em uma maneira muito particular, em ressonância com o propósito. O terceiro passo mudará a sua realidade, mas para isso temos que dar o primeiro passo. Nunca mudaremos uma realidade quando tivermos uma carga de sofrimento. É impossível, não há forma. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é sair do sofrimento. Isso é muito fácil, aplicando corretamente a lei do desdobramento do tempo. É muito difícil conectar com uma experiência dolorosa do passado. É praticamente impossível. Tudo muda de lugar totalmente, porque a lógica que mantinha unido a essa distorção se transformou em outra coisa. Então, para cada uma das experiências, conhecemos seu propósito. Simplesmente ao ter essa consciência, deixar de doer, de ir ao passado. Sem sofrimento, o caminho vai estar aberto e vai ser facilmente transitável e absolutamente lógico. Vamos utilizar os dois hemisférios do cérebro. Vamos estabelecer uma ponte para esse corpo. Outra coisa importante é que não necessitamos operar através de crenças. As crenças não são necessárias. As crenças são escolhas feitas
um tempo passado e vamos saber por quê. Então, por qual razão de crenças que podemos escolher algo no presente? Por que razão vamos estar sempre comparando o que ocorre com o que deveria ocorrer? Simplesmente vai acontecer, usando crenças, bloquear a possibilidade de mudar. As crenças são formas de operar que não tem nenhum sentido, somente ser fantoches de programas ou de grandes manipuladores, nada mais. As crenças não servem para nada. Podemos prescindir totalmente delas. E simplesmente uma questão de referência, nada mais. Isso tem a ver com a maneira de operar com referências ao passado. Quando soltamos essa identidade e que é totalmente virtual e tomamos a identidade do eixo Y no ponto zero, é o eixo do ser original, o ponto zero, pelo que mostrei até agora, que falei até agora, já sabe que é capaz de fazer, mudar o máximo passado com o máximo futuro. Porque estar presente é tão importante, tanta gente tem dito, tantos mestres têm falado disso com metáforas, agora entendemos a partir da física e temos uma lógica aplicada com a física. Isso se mostra ensinável, aprendível e aplicável. São qualidades importantíssimas que necessitamos agora para colocar a marcha esse retorno à fonte. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e se tiver alguma dúvida, por favor, deixa comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Obrigada e boa noite.